Então, sobre o amor, eu tenho tido para mim que ele é muito mais consciente. E cada limitação acontece dentro da nossa mente. Das vezes em que você se olha no espelho e pode se sentir meio fraco, feio, desprovido de beleza, ou desprovido de capacidade, mas capacidade do quê? Para quem? Para quê? Com qual propósito você quer ou almejaria uma capacidade específica? E por muito tempo eu aprendi que a gente tinha que ser bom em tudo que a gente fazia, né? Só que, assim como a gente tem uma biometria, né, que a gente às vezes desbloqueia a tela de um celular, coloca lá no caixa eletrônico para o banco liberar o dinheiro, para cada um de nós Deus deu uma identidade. E a minha identidade ela é necessária para alguns aspectos, para algumas coisas, para algumas vidas. O que eu sei fazer, a Elida não sabe. Mas ela pode saber algo que eu não sei, mas as pessoas que vão rodear a vida dela serão contempladas com a identidade dela, não com a minha. Então eu não posso chegar nela e falar assim, olha, você precisa mudar e ser crente. Você precisa mudar e ser como eu. Você precisa mudar e andar como Jesus. Mas espera aí, o que Jesus deixou de fazer? E o que Jesus não fez? E pensando no que Jesus não fez, foi que percebi que era muito mais consciente do que visível. Porque a partir do momento que eu aprendo a respeitar a particularidade de cada um, e principalmente e primeiramente a minha, eu consigo não julgar a Elida, não julgar o Job, não julgar a Sami, a Joyce, todo mundo. E foi isso que Jesus fez. Na primeira oportunidade que ele tinha para julgar, ele não julgava. Na primeira oportunidade que ele tinha para condenar, ele não condenava. Quem sou eu para fazer o que ele não fez? Em seus passos, o que faria Jesus? Mas em seus passos, o que Jesus não fez? Tanto a ação quanto a omissão para o direito, elas são relevantes. Então, uma pessoa pode ser condenada por um crime porque ela deixou de agir. Da mesma forma, a gente pode deixar de amar no momento oportuno de amar. Mas a gente nunca vai errar quando a gente ama. Talvez no jeito, só que o jeito ele é amadurecido, né? É uma consciência que vai tomando conhecimento e vai crescendo em amor e em graça. Por isso que Paulo cita isso, né? Crescer em amor, graça, conhecimento, por conta disso. Então, não exijam tanto de vocês. Quando se olharem no espelho, procura a identidade de Jesus, olha para as qualidades que você vê em Deus. No espelho mesmo, está lá no seu momento, bem louco, bem brisando assim, aleatório. O que você acha de bonito em Deus? Eu tenho certeza que vai estar dentro de você também. Porque também está dentro de mim. E eu encontrei. Agora o que tem dentro de você? Isso é libertador demais. E não vai ter uma pessoa na face da terra capaz de destruir isso. Porque uma vez que você entende, não tem como voltar atrás. É um caminho sem volta você se identificar com Deus. Se identificar com Jesus. E nós fomos gerados, quando o homem foi gerado, né? A gente tem falado muito isso, que o homem foi gerado, eu e o Lê, de dentro de Deus. Então havia uma parte de dentro de Deus que ele tirou dele para criar a gente. Então aquilo que tem em mim é de Deus, cara. Como que eu posso falar que eu não sou boa? Sendo que tudo que Deus fez era bom. E quando ele falou do homem, ele falou que o homem era muito bom. O homem é mais que bom. Então eu comecei a entender que quando eu olho para mim e falo que eu não sou algo que me diminui, eu estou falando assim, Deus, olha só, aquilo que você fez não era tão bom assim. E aquilo que você é, que você colocou dentro de mim, também não é o suficiente para que eu seja feliz. Então, que isso possa crescer e florescer e que haja frutos não só internos, mas que haja um transbordo do Deus que habita em você para o próximo. E assim a gente amar em consciência. Amém? É isso. O que eu tô pensando esses dias é, no meio de tanta distração, no meio de tantas perguntas, no meio de tudo isso que a gente está vivendo, Jesus, ele não deixou de ser, ele continua sendo a melhor parte. Jesus, ele continua sendo a melhor parte. E às vezes
lugares luxuosos, templos luxuosos de ouro. O que aconteceu foi que Jesus deixou de ser reconhecido. A presença do Espírito Santo deixou de ser reconhecida. Maria, quando Jesus ressuscitou, Maria, ela viu Jesus, só que ela não reconheceu. E às vezes nós confundimos Jesus com o jardineiro, como Maria. Então, eu ouvi uma frase essa semana e a pessoa falou assim: o que nós precisamos não é de um novo avivamento, porque o Espírito Santo nunca nos deixou. O que nós precisamos é reconhecer a presença dele, perceber que ele está lá. Então, o que realmente importa é perceber Cristo todos os dias, reconhecer o Espírito Santo, acordar e saber que ele está lá. Não precisa sentir, tem que saber. E Cristo, ele nunca vai deixar de ser a melhor parte. E minha oração hoje é para que, no meio de tantas distrações, que essas distrações ficarem, que o nosso coração, os nossos ouvidos, nossos olhos estejam atentos a Cristo, a voz dele, ao que ele está falando, ao que ele quer, porque essa sempre vai ser a melhor parte. Mas o que eu quero perguntar, além de tudo que já foi dito, é o quanto nós absorvemos tudo que já foi dito. E tudo que nós recebemos, sabe? Porque às vezes a gente vem para os cultos, para a igreja, domingo, segunda, terça, a semana toda. Mas muitas vezes a gente só vem, só está. Foi dito pela Amanda, e o quanto é que nós temos absorvido tudo isso? Jesus, quando ele caminha com os discípulos, é claro que eu vou ser bem breve, mas tudo que Jesus faz, e os discípulos estão presenciando, é Jesus mostrando para os discípulos o que eles poderiam fazer também. E tanto é que a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele volta ao Pai, os discípulos ficam um pouco: e agora, o que eu faço? E agora, para onde eu vou? E agora, o que eu devo fazer? Mas a Bíblia também vai dizer que o Espírito Santo estava lá. Jesus ele foi ao Pai, mas ele deixou o Espírito Santo, o Consolador. Não é só para consolar o choro, é mais. É para direcionar, é para encaminhar, é para impulsionar. Ou seja, a primeira pregação de Pedro, a Bíblia vai dizer, a gente vai saber, nós sabemos que Pedro ele andou com Jesus, e a gente vai ver todos os relatos e tudo que a Bíblia nos conta. Mas a primeira pregação de Pedro, muitas pessoas o reconhecem em Jesus. Mas ora, Jesus já tinha falado a respeito do reino para as comunidades onde Jesus passava, pelos vilarejos, e os discípulos acompanhando. Então, é o que nós estamos fazendo com o que nós ouvimos. É como nós estamos falando aquilo que nós estamos absorvendo. Vocês conseguem entender mais ou menos? É que eu tenho que ser breve, porque é muito extenso. Mas o Espírito Santo nos dá oportunidades incríveis para conhecer mais dele. Quando nós estamos aqui, quando nós estamos na nossa casa, enfim, é a sensibilidade dos nossos corações para entender. Então que nós possamos, nas oportunidades que temos, imagina uma bucha de lavar louça, sabe? Imagina uma bucha cheia de água. Se eu apertar essa bucha cheia de água, essa água vai cair. Se tiver outras buchas, elas também vão ficar cheias. Mas quanto mais eu aperto, mais água sai. Vocês conseguem imaginar o que eu estou dizendo? Mais água vai, dificilmente vai secar. E é justamente isso. É o que eu recebo, como eu passo. Sempre vai ter água. Nós precisamos ir na fonte certa, que é Jesus. Entender o que Ele tem falado aos nossos corações. Então lembre-se que a oportunidade para nós derramarmos essa água, às vezes são oportunidades improváveis. Não é só aqui, né?
é onde nós estamos. Porque Cristo nos chama para representar o seu reino. Estava vendo, né, tudo que os irmãos ministraram, enfim. E se for parar para pensar, é impossível fazer tudo o que eles falaram. É impossível você expressar o amor de Deus. É impossível você de fato adorar a Deus de coração. Enfim, é impossível tudo. E é impossível se você fizer na força do seu braço. E aí por isso que tem um versículo bem conhecido na Bíblia, Gálatas 2:20, que, nossa, enquanto todos estavam ministrando, só veio esse versículo à minha mente. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então não sou eu que faço, não sou eu que amo, não sou eu que ministro, não sou eu que caminho, não sou eu que levanto. É o Cristo que vive em mim que faz tudo. Essa é a verdadeira graça de Deus. E aí é que a gente vê mesmo que a graça foi alcançada, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o versículo ainda continua, né? Porque ele fala que a vida que eu vivo na carne, ok, a gente vive essa vida na carne humana. A gente tem as dificuldades, a gente passa pelos problemas, passa por tribulações, mas ainda assim essa vida que a gente vive na carne, aí ele fala assim: vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Inclusive amou pelo que o Rafa disse, né? Quando nós ainda éramos pecadores. Esse é o amor de Deus que nos alcança. E a partir daí que a gente consegue fazer tudo. Eu, a Hélida, não consigo perdoar, como a Amanda falou, né? Perdoar a quem me ofendeu, mas o Cristo que vive em mim perdoa. Eu já fui perdoada lá atrás, e o Cristo que vive em mim perdoa também quem me fez mal. Então eu só preciso mesmo, igual a Gabi falou também, permitir, porque o Espírito Santo está aqui. Esse é o Cristo vivendo em mim, é esse Espírito Santo que a Gabi mencionou. E é a partir dele que eu amo, que eu perdoo, que eu ajo, que eu vou além. Até como a Sami falou também, né, que é o Espírito Santo que é além do Consolador. É esse Cristo vivendo em mim. E é esse Cristo que eu preciso deixar manifestar através de mim. Glória a Deus por isso. Jesus falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso é poderoso porque o fato de você estar em Cristo sempre foi por Ele e Ele que te atraiu. Meu papel aqui é trazer uma mensagem. Cada um que veio trouxe uma mensagem, falou algo de Deus, falou algo bacana. Você foi movido, foi impactado, mas o que te vai trazer para Cristo é o próprio Cristo. É Ele que te atrai e é Ele que atrai qualquer pessoa. Vamos lá, você pode dar o melhor testemunho que for de cristão da terra, ou você pode dar o pior testemunho de cristão da terra. As pessoas não serão atraídas por você, as pessoas serão atraídas por Cristo. E aí agora te tira um peso muito grande, porque quando a gente entra na igreja, a gente aprende a montar uma casca de perfeito, porque a gente aprendeu que a gente tem que dar um bom testemunho, verdade ou não é? E aí a gente fica preocupado em dar um bom testemunho e a gente começa a viver para as outras pessoas e não mais para Cristo, porque a gente tem um medo danado de errar, e esse medo de errar, né, e afastar as pessoas de Jesus. Lê o texto de novo, você não é ignorante. A Joyce é professora, não é professora? Vamos ler o texto de novo. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todas as pessoas que vão para Cristo, que serão atraídas para Cristo, que estarão na igreja, que estarão no reino de Deus, nunca será pelos seus atos ou por suas obras maravilhosas. Ainda que você seja o cara mais calmo da terra, ainda que você seja a pessoa mais sorridente, ainda que você seja a pessoa mais bela, ainda que você tenha a melhor pregação, ainda que você tenha um vestido bem comprido, ainda que você não tenha feito nenhuma tatuagem, não são esses atos que vai atrair a pessoa para Cristo, é o próprio Cristo. Você entende a culpa que sai agora das suas costas? Você entende agora o peso que é começado a sair, ser retirado, que estava bem nos seus ombrinhos, e você gostava muito de servir a Jesus, e você gostava muito de ser de Deus, mas ao mesmo tempo você colocava uma culpa. Ai meu Deus, fulano de tal vai escandalizar, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. E aí você ficava, quando você via, você estava numa bolha, numa pequena bolha. E aí você aprendeu também que você só podia andar com crente, porque crente anda com crente, ovelha gera ovelha. Você aprendeu todas essas historinhas aí. Cara, mas você vê que a gente entra num âmbito, ou num momento, ou num espaço,
ou numa linha, ou numa ideia de que se alguém vai ser salvo, de se alguém vai conhecer Jesus, será pelas nossas obras. E nunca foi sobre isso. Ninguém vem ao Pai a não ser por... Rafa, você está me dizendo então que eu posso lascar o pau, eu posso bagunçar, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida? Eu não falei nada disso, você interpreta como você quiser. Eu estou dizendo só que você se pareça com Cristo e que você tire essa culpa de dentro de você de ser a sua melhor versão, e que você pare de querer ser versões de pastores ou que você pare de ser versões de igrejas, ou que você pare de ser versões de religiões. Cara, a melhor versão que você pode ser é a de Cristo, que não tem nada a ver com essas outras coisas. Quem me entende dá um aleluia bem alto, bem legal, bem profundo. Você concorda comigo que se você estiver pesado, você não vai conseguir carregar mais nada? Então começa a ficar leve nesse momento, porque tem coisas que Deus vai te dar para você carregar. Vai ser muito bacana, vai ser muito gostoso, vai ser muito simples. Olha o que está escrito no livro de Lucas capítulo 5, versículo... Vai no 2. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do lado do barco e ensinava o povo. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, já fizemos nosso próprio esforço, próprio braço, igual você ministrou. A noite inteira não pegamos foi nada, mas porque é você que está mandando, é você que está dizendo, eu vou lançar as redes. Olha o versículo seguinte, gente, que bacana. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros para o outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos, todos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Valeu, Léo, o Jonathan, não sei quem passou. Olha que interessante, queridos. A Bíblia fala que Jesus fala para eles fazer exatamente a mesma coisa que eles já tinham feito. Isso precisa gravar dentro do seu coração, dentro da sua cabeça. Ele só fala assim: vai um pouquinho mais profundo, quer dizer, deixa mais difícil, mas faz exatamente a mesma coisa. Você está em Cristo e eu quero que você faça exatamente a mesma coisa. Isso precisa ecoar dentro do seu coração, porque às vezes a gente está na igreja e a gente fala: Jesus, faz algo novo, eu quero viver algo novo, eu quero algo novo, e eu quero algo novo, eu quero um emprego novo, eu quero uma família nova, eu quero um novo casamento, eu quero um novo namorado, eu quero um novo trabalho, eu quero tudo novo, quero tudo novo, porque agora está em Cristo, nova criatura, e tudo novo, e tudo novo, tudo novo. Aí de repente Jesus vira para você e fala: ó, você vai fazer a mesma coisa, no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Você entende que complexo? Que a gente fica buscando por uma novidade, e às vezes Ele não quer uma novidade para nós. Ele só quer que a gente faça a mesma coisa, a mesma leitura da Bíblia, o mesmo ato de congregar, o mesmo serviço onde você está, a mesma namorada, o mesmo marido, a mesma casa, o mesmo louvor, só que agora pela ótica de Cristo, só que agora pela ótica da graça. Porque na primeira ótica, no primeiro olhar, a Bíblia fala que eles se esforçaram muito e mesmo assim não pegaram. Só que agora na segunda vez não teve esforço da parte deles. Eles tinham que fazer a mesma coisa, era o mesmo lugar, não se afastaram de ninguém. Ai, mas eu tenho que me afastar do fulano, tenho que me afastar do ciclano. Não, vai ser o mesmo ambiente, vai ser o mesmo lugar, vai ser os mesmos atos, mas agora pela ótica de Cristo. Cara, para ler a Bíblia, Novo Testamento, com a visão que você tinha há 3 anos atrás e lê ela hoje. Você vai falar: meu, outra Bíblia. Você entende que os nossos esforços atrapalham o agir de Cristo? Você entende que nosso ato de fazer a pesca maravilhosa sempre dá errado? E aí provoca frustração em você. E aí você já não se permite mais. E aí você cria um bloqueio dentro de você. Não, cara, vai namorar sim, vai casar sim,
Se já está casado, continua casado, pelo amor de Deus, hein? Quer algo novo? Não, olha aí. É a mesma coisa, só que agora por uma ótica diferente. Imagina uma lupa, que antes você enxergava meio assim, e agora você tem uma lupa. Você vai olhar para o mesmo lugar, só que vai ser pela visão de Cristo. E o que precisa ser atraído para você, não é você que vai atrair, mas é o próprio Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Dá o exemplo que eu dei naquele culto, um teste que eles fizeram de imã. Um cientista doido aí dos Estados Unidos, eles pegaram um imã desse tamanho assim, um imã bem grandão, quadradão. E aí passava uma pessoa com placas de metal, a pessoa automaticamente era arrastada para o imã. Só que o ser humano é 10, né? Então, vamos fazer isso em proporção maior? Pegaram um carro. O carro vinha muito veloz. Aí o imã não atraía. Eles aumentaram a peça de imã. Fizeram o tamanho desse altar. Uma placa bem grandona. O carro vinha não tão veloz, uns 80 por hora talvez. Perceberam que o carro fez uma tremidinha. Mas mesmo assim não foi atraído. Queridos, eles fizeram uma placa de um imã quase do tamanho desse quarteirão. Enorme. Enorme. Era gigante. Aí o carro vinha num pau danado. Não teve erro. Sabe aqueles carros que já está pronto para ser pro pacto? O carro veio, pum. Na hora foi atraído. Podia ter a velocidade que fosse, foi atraído pelo imã. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Imagina que Jesus é o nosso imã. E às vezes você está numa velocidade profunda. Tem como, cara, você vai ser atraído. Ou às vezes o que você precisa está numa velocidade profunda que você não pode alcançar. E glória a Deus que você não pode alcançar, porque se você alcançasse, você já tinha feito um estrago nisso. Mas o imã dos imãs, o rei dos reis, ele pode atrair. E não importa a velocidade. Eu não sei se acontece com vocês, mas às vezes a minha cabeça fica mil. Várias coisas. Várias. Aí de repente o imã me pega. Pum. E era legal porque parecia uma batida. O carro vinha tão rápido, mas aí o imã arrastava. Pá! E aí o motorista ficava assim, todo preparado para o impacto do carro. E aí toda aquela aceleração abaixava. Você entende que não importa a velocidade, não importa o caminho, uma hora você é atraído para Ele, por Ele, para Ele, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Sobre uma nova ótica, Cristo. Talvez se Pedro tivesse pescado e aquela noite tivesse sido maravilhosa para ele, ele nem estaria naquela pregação. Ele teria ido para casa comemorar. Mulher, pesquei vários peixes. Mas não, ele se frustrou. E aí ele estava na beira da praia triste. E aí de repente um homem começa a falar. Tudo que acontece na nossa vida é justamente para nós irmos para Ele. Você pode dar um aleluia por isso? Não se preocupa com a quantidade. E outra coisa que é legal, só que você tem que ter humildade para entender isso. Você precisa dividir, cara. Você precisa compartilhar aquilo que Deus está te dando. A Bíblia fala que as redes ficam tão cheias, que Pedro olha para os lados e fala: ei, vem cá, tem para vocês também. Porque na verdade isso que eu pesquei, não foi eu que pesquei. O que vem em mim, para em mim, morre em mim. Agora o que vem em mim eu consigo distribuir. Uau, isso só multiplica. Eu dou para aquele que semeia. Tem coisas que estão chegando nas nossas mãos, tem coisas que estão chegando na nossa vida, mas a gente tem que espalhar isso. E aí você tira para qualquer fase ou área da sua vida. E que Deus te abençoe. A mensagem era essa. E dê uma linda salva de palmas para Jesus, que é lindo e que é grande.